Se você não consegue acompanhar o ritmo, talvez seja melhor se afastar. O novo vice-presidente disse isso com um sorriso irônico, como se estivesse repetindo uma frase inteligente que ensaiou do caminho de casa até o trabalho. O nome dele era Eric Alverson e ele estava na empresa havia 9 meses. Eu estava lá há 15 anos gerenciando o departamento de sistemas de criptografia desde o início. Cada protocolo, cada auditoria de conformidade, cada correção emergencial que mantinha reguladores, clientes e governos longe de riscos. Olhei para ele e por um instante, senti todos os olhares do lado de fora passando pelo vidro. A equipe que eu havia formado, treinado e protegido. Meu peito apertou, não de tristeza, mas de algo mais silencioso. Desapontamento. Mesmo assim, apenas falei devagar. Ok, entendido. Se ele esperava alguma resistência ou talvez um pedido ou pelo menos alguma emoção negativa, eu não dei isso a ele. Eu me levantei, deixei o crachá ao RH e saí sob o olhar de pessoas que não entendiam o que estava acontecendo. Mas estou me adiantando. Eric me demitiu em uma terça-feira à tarde, logo após a reunião semanal de alinhamento com a diretoria. Ele nem se deu ao trabalho de fechar as persianas para ninguém ver. Era vidro do chão ao teto e minha equipe estava lá fora parados, fingindo trabalhar mas olhando de canto. 15 anos resumidos a uma cena pública que ninguém teria coragem de comentar na minha cara. Ele se recostou na cadeira, mãos cruzadas, com uma confiança que não era dele e disse: "Estamos modernizando a liderança, tornando as decisões mais rápidas. Sua abordagem é sólida, porém ultrapassada. O que precisamos no momento é de velocidade e flexibilidade." Quase que. Nosso departamento lidava com criptografia de nível confidencial para instituições financeiras, empresas de defesa e 2 agências governamentais. Velocidade sem precisão não era inovação, era negligência. Mas não disse isso. Não lembrei a ele que 3 meses antes, eu mesma havia impedido uma tentativa de violação que teria acionado exigências de relatórios internacionais. Nem que a estrutura de criptografia da qual ele se orgulhava em reuniões com investidores era baseada em um algoritmo que eu projetei durante meu 7º ano, quando ainda trabalhávamos em um escritório inacabado com cadeiras dobráveis. Nada disso importava mais. O RH deslizou o pacote de demissão na minha direção como se fosse um cardápio. Nenhuma causa indicada, apenas reestruturação organizacional. Eric se levantou, já sem paciência. Se precisar de ajuda com a transição, acrescentou, vamos garantir que alguém a acompanhe até a saída. Não precisa, respondi. Eu sei o caminho. Desliguei meu terminal, encerrei a sessão e fechei tudo corretamente. Não apaguei arquivos. Não sabotei sistemas. Não avisei ninguém. Simplesmente saí. No elevador, meu reflexo parecia calmo. Talvez calmo demais. 15 anos é muito tempo para dedicar seu intelecto, seus fins de semana e suas noites a uma empresa, mas aprendi algo no início da minha carreira. O pânico nos torna descuidados. O silêncio nos dá clareza. Em casa, larguei minha bolsa, servi um copo de água e me sentei à mesa da cozinha. Sem raiva, sem choque, apenas clareza. Porque Eric havia cometido um erro. Um erro bem específico. Ele me demitiu sem justa causa. A maioria das pessoas presume que isso significa indenização e ressentimento. No meu caso, significava acesso a contratos. No meu 10º ano na empresa, depois de uma auditoria de conformidade particularmente rigorosa, o conselho aprovou um acordo de retenção para a alta liderança técnica. Não eram opções de ações nem bônus, mas sim proteção. O tipo de contrato que ninguém lê, a menos que algo dê errado. Uma cláusula abrangia a propriedade intelectual criada antes de um ano específico de reestruturação. Outra tratava das condições de transferência de patentes. Uma terceira, escondida em meio à linguagem jurídica, cobria os direitos de reversão caso a rescisão ocorresse sem justa causa. Na época foi apresentada como algo teórico, uma salvaguarda, algo que nunca faria diferença. Eric nunca perguntou sobre isso. Ele não consultou o departamento jurídico antes de me demitir. Ele não questionou por que os pedidos de patente para nosso mecanismo principal de criptografia listavam meu nome como autora principal, em vez de cessionária corporativa, nos primeiros rascunhos. Ele presumiu que estabilidade significava ser substituível. À meia-noite, eu já havia recuperado o contrato antigo do meu arquivo pessoal criptografado, ainda válido, nunca substituído, nunca anulado. Às 2 da manhã, eu já estava ao telefone com meu advogado. Ele não disse muita coisa no início, apenas respirou fundo enquanto lia. Mande, ele finalmente disse, mais devagar do que o normal, quando exatamente você foi demitida. Ontem, sem justa causa. Houve um silêncio longo demais. Quando ele voltou a falar, a voz já não era a mesma. Então, eles acabaram de perder o controle do próprio sistema. Às 4:30 da manhã, a documentação já estava protocolada. Às 6 da manhã, meu telefone começou com uma ligação. Depois outra. Depois outra. Quando finalmente olhei para a tela, havia 73 chamadas perdidas. Foi nesse momento que eu soube que alguma coisa havia quebrado. Ligações do meu antigo diretor, do departamento de compliance, do jurídico, de números que eu não reconhecia. Mensagens de voz se acumulando mais rápido do que eu conseguia ouvir. Uma mensagem se destacou. Era de alguém do conselho que eu mal conhecia. Mande e me ligue imediatamente. Há um problema com a patente de criptografia. Desde quando isso é seu? Olhei para a tela com o café esfriando na mão. Desde o momento em que decidiram que eu era descartável.
Quando o sol nasceu, a empresa onde construí minha carreira estava enfrentando um problema que não conseguia resolver internamente. E Eric Elverson, o homem que me demitiu, estava prestes a descobrir o que acontece quando se demite a única pessoa que sabe onde estão os alicerces. Quando a manhã chegou, o meu celular parou de vibrar. Agora ele queria respostas. Eu ainda não tinha atendido nada. Não porque estivesse evitando as pessoas, mas porque precisava sentir o nível de desespero antes de falar. O silêncio força as pessoas a revelarem o que realmente sabem. Sentei à mesa da cozinha e ouvi as mensagens de voz em ordem. A primeira leva era previsível. Meu antigo diretor tentando parecer estável, embora claramente não estivesse. Representantes de RH usando uma linguagem suave que não combinava com a urgência. Gerentes de compliance pedindo esclarecimentos com vozes treinadas para não demonstrar medo. Então, as mensagens mudaram. Um consultor jurídico da empresa deixou um recado ignorando completamente as formalidades. Ele soava como alguém que acabou de descobrir uma falha estrutural em um prédio onde todos ainda estão trabalhando. Mande, estamos com um problema no registro de patentes. Seu nome aparece como proprietário atual da estrutura de criptografia Core Shield. Isso não corresponde aos nossos registros. Por favor, retorne imediatamente. Core Shield era o novo nome da marca. Internamente, sempre chamamos de Gisele minha arquitetura, meu design. O departamento de marketing podia renomear como quisesse. A base não mudava. Veio outra mensagem, apressada e quase desconexa. Alguém da segurança de ti. Estamos recebendo alertas de validação de licença. Os sistemas estão funcionando, mas os avisos de conformidade estão aumentando. Precisávamos entender o que havia mudado. O problema é que nada havia mudado. Esse era exatamente o problema. Em seguida, chegou uma mensagem de alguém do conselho. Eu a tinha encontrado talvez 2 vezes em 15 anos, ambas em salas onde as pessoas falavam com cautela e fingiam não perceber quem realmente carregava o peso técnico. Mande, por favor, confirme se você iniciou um pedido de reversão de patente. O conselho está fazendo perguntas. Olhei para a tela por um instante, depois desliguei o telefone e liguei para meu advogado. Eles perceberam, eu disse. Sempre perceberiam, ele respondeu. Assim que o departamento jurídico verifica o registro, torna-se impossível conter a situação. A criptografia ligada a clientes regulamentados não permanece oculta. Estamos expostos em algum ponto? Não, ele disse. São eles que estão expostos. Agora vão tentar te pressionar. Mantive a calma. Retornei apenas uma ligação. Não era do RH, nem do jurídico. Alguém do conselho atendeu imediatamente. Obrigada por retornar, disse ela. Precisamos entender o que está acontecendo. Qual exatamente? Perguntei. Houve uma pausa, seguida de uma resposta cuidadosa. O conselho foi informado de que a titularidade da patente de criptografia parece ter sido revertida. Eles não foram informados de que seu contrato de trabalho foi encerrado. Isso explicava muita coisa. Então o conselho não tem o quadro completo, eu disse, talvez calmo demais. Você entrou com o pedido de reversão? Ela perguntou. Sim. Por quê? Porque fui demitida sem justa causa e o contrato permite isso. Silêncio novamente, desta vez mais prolongado. Eu podia ouvir páginas sendo folheadas, teclas sendo pressionadas. Essa cláusula é antiga, ela disse por fim. Antigo não quer dizer inválido, respondi. Significa esquecido. Ela soltou o ar lentamente. A diretoria gostaria de falar com você. Estou disponível mais tarde hoje, eu disse. Assim que o departamento jurídico terminar de ler os documentos que deveriam ter lido há anos. Ela não discutiu. Não podia. O restante da manhã seguiu entre e-mails e mensagens discretas de pessoas que ainda estavam dentro do prédio. Eric Elverson se deparou com o caos. O departamento de conformidade havia suspendido implantações não essenciais. As equipes de segurança estavam revisando sistemas que não eram alterados há anos. Alguém finalmente consultou os registros originais da patente e percebeu que meu nome não estava apenas presente, mas era central. Um líder de equipe me enviou uma mensagem de texto de um número pessoal. Estão perguntando quem tem autoridade para aprovar o uso da criptografia. O departamento jurídico diz que ninguém tem até que a questão da propriedade seja resolvida. Eric está inquieto. Ótimo. O RH enviou um e-mail formal pedindo que eu esclarecesse minhas intenções. Ignorei. Por fim, alguém do conselho retornou. Eles gostariam de se reunir pessoalmente, disse ela. O presidente do conselho, o consultor jurídico, o diretor de tecnologia e Eric. Ali estava. O quadro completo. Estarei lá, eu disse. Depois que desliguei, permaneci em silêncio, deixando a situação se estabilizar. Não me senti vitoriosa. Senti-me firme. Gerir um departamento por 15 anos ensina algo essencial. Sistemas não respondem a cargos. Respondem a permissões, contratos e regras. Ignore isso e tudo deixa de funcionar. Eric me via como uma gerente ultrapassada, que poderia ser substituída com um currículo e um sorriso. Mas a criptografia não funciona assim. Nem a propriedade intelectual, nem os contratos redigidos para proteger a empresa exatamente desse tipo de decisão apressada. Quando me levantei para me arrumar, a narrativa interna já havia mudado. Eu não era mais apenas a ex-funcionária. Eu era o problema. O tipo de problema que ninguém consegue resolver discretamente. Eles não demitiram apenas a pessoa errada. Demitiram a única pessoa que podia autorizar legalmente o sistema no qual a empresa se sustentava.
A diretoria não se reuniu na sede dessa vez. Só isso já mostrava a gravidade da situação. Escolheram uma sala de conferências reservada em um hotel de negócios no centro da cidade. O tipo de sala que executivos usam quando não querem que conversas sejam ouvidas por assistentes ou registradas por sistemas internos. Território neutro. Acesso controlado. Sem plateia. Quando cheguei, o departamento jurídico já estava presente. Laptops abertos. Documentos espalhados sobre a mesa como evidências. O diretor de tecnologia estava sentado perto da janela, olhando para a cidade em vez da tela. Ele parecia exausto, mas não por falta de sono. Parecia alguém assistindo a um sistema que compreendia desmoronar. Eric Alverson chegou por último. Entrou com a mesma confiança do dia anterior, mas agora ela não se sustentava da mesma forma. Seu sorriso estava mais forçado. Seus olhos se moviam rápido demais, analisando rostos, procurando algum apoio que ninguém oferecia. O presidente do conselho, Martin Keller, não perdeu tempo. Mande, disse ele, indicando que eu me sentasse. Obrigado por vir com tão pouco aviso. Claro, respondi. Isso parecia importante. Eric me lançou um olhar. Ignorei. Martin cruzou os braços. Analisamos os pedidos de patente e o contrato de trabalho relacionado à sua função. O departamento jurídico confirmou que a cláusula de reversão está ativa. Eric inclinou-se para a frente com um sorriso impaciente. Estão exagerando. É só um erro administrativo. Ele olhou ao redor como se esperasse concordância. Ninguém falou nada. O departamento jurídico nem sequer olhou para ele. Isso não é verdade, disse um dos advogados com calma. O protocolo foi válido. A condição que acionou a reversão foi a rescisão sem justa causa. Essa condição foi atendida. Eric franziu a testa. Ela dirigia um departamento. Ela não detinha a propriedade intelectual da empresa. Falei antes que o jurídico respondesse. Eu não detinha tudo, disse, mas detinha a arquitetura de criptografia que projetei antes da alteração das condições de transferência de patentes. O contrato permite a reversão sob condições específicas. Essas condições foram atendidas quando fui demitida. Martin se virou para Eric. Por que ela foi demitida sem justa causa? Eric se endireitou. Reestruturação da liderança, tornando as decisões mais rápidas. Alinhamento de desempenho. O diretor de tecnologia finalmente falou. Isso não é justa causa. É preferência. Eric se irritou. Precisávamos de decisões mais rápidas, novas perspectivas. O diretor de tecnologia respondeu em tom baixo. Em criptografia regulamentada, você não acelera isso removendo a pessoa que entende todos os pontos de falha. Seguiu-se um silêncio. Marty esfregou a têmpora. Eric, você consultou o departamento jurídico antes da demissão? Eric hesitou por um instante. Não respondeu. Estava dentro da minha alçada. Estava dentro da sua alçada demitir, disse Martin. Não expor a empresa a esse nível de risco. Eu não dizia nada havia mais de 1 minuto. Não precisava. O departamento jurídico limpou a garganta. No momento, a empresa não tem autorização para usar, alterar ou apresentar a estrutura Core Shield sem o consentimento de Mandy. Continuar fazendo isso configura violação intencional. Eric soltou um riso curto. Você está dizendo que precisamos pedir permissão a uma ex-funcionária para operar nossos próprios sistemas? É preciso solicitar permissão ao detentor da patente, respondeu o advogado. Correção legal. Que, neste caso, é ela. Marty olhou diretamente para mim. Mande, o que você quer? Ali estava. A pergunta que todos evitam até não haver mais saída. Quero clareza, eu disse. E quero responsabilização. Eric soltou uma risada seca, carregada de desprezo. Isso é retaliação. Não respondi. Isso é governança, algo que você ignorou. Marty ergueu a mão, interrompendo Eric antes que ele voltasse a falar. O que significa clareza para você? Perguntou Martin. Inclinei-me levemente para frente e apoiando as mãos sobre a mesa. Mantive a calma. Falei de forma calculada. Primeiro eu disse, o Conselho reconhece formalmente que a arquitetura de criptografia é minha propriedade intelectual dentro da estrutura legal atual. O departamento jurídico assentiu. Eles já haviam feito isso. Segundo, qualquer uso dessa arquitetura exige um contrato de licenciamento. Termos claros com supervisão incluída. O diretor de tecnologia soltou um suspiro de alívio. Isso tinha solução. Eric balançou a cabeça. Isso é um absurdo. Vocês estão prejudicando a empresa. Mantive tudo em conformidade por 15 anos, eu disse. Você colocou tudo em risco em uma tarde. O olhar de Martin permaneceu fixo no meu. E a terceira? Eu não respondi de imediato. A pessoa que tomou essa decisão não deveria supervisionar os sistemas afetados por ela. Eric ficou imóvel. Você não pode estar falando sério. Estou, eu disse. Você demitiu o arquiteto do sistema principal sem compreender o que estava fazendo. Isso não é liderança. Isso é responsabilidade. A sala permaneceu em silêncio. Martin recostou-se pensativo. O departamento jurídico evitou olhar para Eric. O diretor de tecnologia falou novamente, agora com firmeza. Se Eric permanecer nesse cargo, cada decisão técnica que ele tomar será questionada interna e externamente. Não podemos assumir esse risco. Eric levantou-se rápido demais, a cadeira arrastando no chão. Você está escolhendo ela em vez de mim? A pergunta saiu mais alta do que ele pretendia. Martin nem piscou. Não. Uma pausa. Estamos escolhendo não destruir a empresa. Eric olhou ao redor da sala, esperando por algum apoio que não veio. Fui contratado para modernizar este lugar, disse ele.
E você foi, respondeu Martim, até remover a estrutura errada. Eric deixou a sala sem dizer mais nada. Quando a porta se fechou, a tensão diminuiu. Não desapareceu, mas mudou. Mas agora era controlável. Martin voltou a olhar para mim. Se concordarmos com seus termos, você licenciará o sistema de volta imediatamente? Sim, eu disse. Porque não quero que a empresa falhe. Quero que ela funcione. O diretor de tecnologia assentiu. O departamento jurídico começou a organizar os próximos passos. Quando a reunião estava terminando, Martin fez uma pausa. Mais uma coisa, disse ele. Seu papel. Não podemos mais fingir que você é apenas chefe de departamento. Eu não esperaria isso de vocês, respondi. Quando saí do hotel, a cidade parecia a mesma. Carros passando, pessoas apressadas. Ninguém sabia o que havia mudado. Mas dentro da empresa onde construí minha carreira, o equilíbrio de poder havia se alterado. E desta vez estava apoiada em algo sólido. O acordo foi firmado de forma discreta, sem comunicado à imprensa, sem anúncio interno. Apenas um contrato de licenciamento enviado ao departamento jurídico com meu nome no lugar do nome da empresa. A Core Shield voltou a operar normalmente, mas agora respondia a uma autoridade diferente. A minha. Na manhã seguinte, o prédio parecia o mesmo, mas a dinâmica havia mudado. Não mais alto nem mais baixo, apenas mais preciso. Como um sistema operando sob vigilância. Voltei à sede pela primeira vez desde que fui demitida. Não pela entrada comum, mas pelo elevador executivo. A segurança não questionou. Meu acesso já havia sido restabelecido. Não ao meu antigo departamento, mas aos sistemas que realmente importavam. O diretor de tecnologia me encontrou do lado de fora do setor de operações seguras. Ele parecia aliviado e desconfortável ao mesmo tempo. Eu deveria ter insistido mais, disse ele enquanto caminhávamos. Quando Eric começou a ignorar as regras, você insistiu o quanto pôde, respondi. A autoridade só funciona quando alguém escuta. Lá dentro, os engenheiros interromperam a conversa quando me viram. Não por medo, mas por reconhecimento. Alguns assentiram. Um deles até esboçou um sorriso. Ninguém aplaudiu. Não era esse tipo de momento. Entramos na sala de controle, onde os painéis de monitoramento da Core Shield iluminavam a parede. Tudo estava verde, estável, dentro da conformidade. Por enquanto, disse o diretor de tecnologia, mas temos um problema. Claro que temos, respondi. Mostre. Ele abriu uma árvore de configuração ligada a uma implantação pendente. Eric aprovou uma alteração de otimização na semana passada. Ainda não entrou em produção. O departamento jurídico bloqueou quando surgiram dúvidas sobre propriedade. Analisei os parâmetros por alguns segundos a mais do que o habitual. Depois ergui o olhar. Isso não é uma otimização. A sala ficou em silêncio. É exatamente o tipo de mudança que causa uma violação. Reduz a latência, disse ele com cautela. Reduz as verificações, corrigi. A latência melhora porque você está ignorando etapas. Isso não é eficiência. É exposição. Ele assentiu. Foi o que eu disse a ele. Ele ouviu? Não. Endireitei a postura. Então não será implementado. Já foi prometido a 2 clientes, disse ele, incluindo um grupo financeiro regulado. Virei-me para ele. Então eles vão esperar. Ou vão sair. Isso seria difícil. Uma violação também seria, respondi. Dificuldade é relativa. Ao meio-dia, as consequências das decisões de Eric começaram a aparecer por toda parte. As equipes de conformidade identificaram aprovações sem registro. Os gerentes de produto perceberam que prazos haviam sido definidos sem validação adequada. Os engenheiros admitiram em silêncio que receberam instruções para ignorar temporariamente os processos de revisão. Atalhos temporários costumam se transformar em problemas permanentes. A diretoria reuniu-se novamente naquela tarde. Desta vez, não havia nenhum vazio com o formato de Eric na sala. Seu crachá já havia sido desativado mais cedo. Seu e-mail corporativo já estava redirecionado para o departamento jurídico. Martin dirigiu-se à sala. Não estamos aqui para apontar culpados, disse ele, e todos entenderam o contrário. Estamos aqui para retomar o controle. Ele olhou para mim. Mande, precisamos da sua avaliação. Não suavizei. Vocês priorizaram velocidade sem governança, eu disse. Isso funciona em tecnologia de consumo. Falha em criptografia. A boa notícia é que o dano está contido. E a má? Perguntou um membro do conselho. Vocês vão perder um trimestre, respondi. Talvez 2, mas não perderão suas licenças. E não perderão a confiança. Seguiu-se um silêncio. Depois, alguns acenos de cabeça. Martin soltou um suspiro. Do que vocês precisam? Autoridade, eu disse. Autoridade clara. Supervisão sobre decisões relacionadas à criptografia. Não simbólica. Real. E os relatórios? Perguntou ele. Respondo ao conselho, eu disse. Não há o departamento de produto. Não há o marketing. Não há ninguém que se beneficie fingindo que o risco não existe. O conselho não questionou. Os dias seguintes foram metódicos. Sistemas revisados. Aprovações redefinidas. Equipes reorganizadas, não de forma radical, mas intencional. As pessoas que realmente compreendiam o trabalho foram reposicionadas em funções onde suas vozes tinham mais peso. Eu não retomei meu antigo cargo. Aquele cargo deixou de existir. Em vez disso, passei a participar de salas para as quais nunca havia sido convidada antes.
Reuniões de orçamento, comitês de risco, chamadas com clientes onde os executivos pararam de interromper as explicações técnicas e começaram a ouvir. Certa tarde, o engenheiro júnior me abordou no corredor. Disseram que você era a dona da patente, disse ele, hesitante. Isso é verdade? Sim, respondi. Ele hesitou por um momento. Isso quer dizer que você poderia parar tudo? Eu poderia, respondi. Mas por que faria isso? Ele pensou por alguns segundos e assentiu. Entendi. Naquela noite, revisei o último ponto pendente do legado de Eric. Uma demonstração estava agendada para um possível parceiro governamental. O material estava impecável. As promessas agressivas. As medidas de segurança otimistas. Enviei um e-mail. A demonstração seguiria, mas apenas com parâmetros corrigidos e total transparência. Sem atalhos. Sem exageros. A resposta veio imediatamente. Pânico seguido de conformidade. O sistema funcionou perfeitamente. Não porque era rápido, mas porque estava correto. No fim da semana, Marty me chamou ao seu escritório. Nós o subestimamos, disse ele, direto. Vocês subestimaram o trabalho, respondi. Ele esboçou um leve sorriso. Justo. Deslizou uma pasta sobre a mesa. Uma reunião formal, não operacional, estratégica. Isso torna sua autoridade permanente, disse ele. E visível. Observei o documento por um instante e o fechei. Não estou aqui para me vingar, eu disse. Estou aqui para garantir que isso não aconteça novamente. Martin assentiu. É por isso que funciona. Quando saí do prédio naquela noite, não me senti vitoriosa. Senti melhora. O sistema estava estável outra vez. E dessa vez eu sabia exatamente a quem devia satisfação. 3 meses depois, ninguém mais mencionava Eric Alverson. É assim que se percebe que uma empresa realmente seguiu adiante. Não quando condena alguém em público. Não quando reescreve a história. Mas quando o nome simplesmente deixa de aparecer em reuniões, e-mails e conversas de corredor. Sua saída foi tratada da mesma forma que suas decisões finais. Documentada, analisada e encerrada. A empresa se estabilizou mais rápido do que os analistas previam. Perdemos um trimestre, exatamente como previsto. As ações caíram e depois se estabilizaram. Os clientes reclamaram, mas permaneceram. Os órgãos reguladores fizeram questionamentos, receberam respostas claras e aprovaram o processo. Não houve escândalo nem consequências dramáticas. Apenas um ajuste silencioso que a maioria das pessoas fora do prédio nem percebeu. Lá dentro, tudo havia mudado. Meu papel agora estava definido. Eu não liderava um departamento. Eu não gerenciava pessoas no dia a dia. Eu estava acima dessa camada, onde decisões não podiam se esconder atrás da urgência ou de termos técnicos. Criptografia, arquitetura de segurança, alinhamento com normas. Nada avançava sem uma justificativa documentada e minha aprovação. No início, alguns executivos se incomodaram. Estavam acostumados a vender ambição. Eu entregava limites. Mas são os limites que fazem os sistemas funcionarem. Nas reuniões, eu falava menos do que a maioria. Quando falava, era direta, mensurável, baseada em precedentes ou regulamentações. Com o tempo, as pessoas deixaram de tentar argumentar comigo e começaram a se preparar antes de falar. Essa foi a verdadeira mudança. Certa tarde, o diretor de tecnologia sentou comigo para um café no átrio. Não era uma reunião, apenas uma pausa entre compromissos. Sabe, disse ele, se Eric não tivesse te demitido, nada disso teria acontecido. Mexi na xícara. Já estava acontecendo. Ele apenas acelerou o processo. Ele assentiu. Você já pensou no que teria acontecido se tivessem sentado ele naquele dia? Sim, eu disse. Eu teria perdido. Ele pareceu surpreso. Você não pode vencer dentro de uma estrutura quebrada, continuei. Só pode expô-la. Ao final do trimestre, o Conselho formalizou um modelo de governança que refletia o que vínhamos aplicando de forma informal. A autoridade técnica deixou de ficar subordinada aos prazos de entrega. A avaliação de risco deixou de ser formalidade e se tornou requisito essencial. Outros departamentos perceberam isso. Fui convidada a conversar com equipes com as quais nunca havia trabalhado antes, jurídico, fusões e aquisições, até mesmo o RH, que passou a consultar a liderança técnica antes de elaborar contratos executivos. Não porque queriam, mas porque aprenderam o que acontece quando não fazem isso. Certa noite, enquanto organizava minhas coisas para ir embora, passei pela antiga sala de conferências onde Eric me demitiu. As paredes de vidro eram as mesmas, a mesa também. Alguém havia trocado as cadeiras. Fiquei ali por um momento, não por nostalgia, mas por curiosidade. Tentei lembrar como me senti ao sair naquele dia. Não consegui. O que me veio à memória foi o silêncio que veio depois. A clareza. O momento em que o medo não apareceu porque não precisava. Em casa, a vida também parecia mais tranquila. Passei a dormir melhor. Parei de checar o celular de forma compulsiva. O trabalho já não me perseguia como uma equação sem solução. Ele permaneceu onde deveria estar, dentro de limites definidos. Certa noite, recebi uma mensagem de um ex-colega que havia saído pouco depois de Eric. Você fez bem em manter a calma. Observando de fora, agora tudo faz sentido. Respondi com uma frase simples: sistemas não reagem à emoção, reagem à estrutura. O presidente do conselho me ligou na semana seguinte. Estamos revisando o treinamento de liderança, disse ele, especificamente sobre autoridade de decisão. Você poderia revisar a estrutura? Claro, respondi. Depois que a ligação terminou, percebi que algo havia mudado novamente.
Eles não estavam mais me pedindo para resolver um problema, estavam me pedindo para ajudar a evitar o próximo. Essa é a diferença entre ser útil e ser valorizada. Na minha última visita ao setor de operações antes do fim de semana, uma funcionária recém-contratada me abordou. Eu só queria dizer, disse ela nervosa, mas decidida. As pessoas comentam o que aconteceu, não como fofoca. Como aprendizado. Esperei. Dizem que você não levantou a voz. Você não ameaçou ninguém. Apenas deixou as regras funcionarem. Dei um leve sorriso. As regras só funcionam quando alguém garante que sejam cumpridas. Ao sair do prédio naquela noite, as luzes atrás de mim se refletiam no vidro em padrões constantes. Previsível. Controlado. Seguro. 15 anos antes, eu havia entrado em uma empresa que queria construir algo resiliente. Em algum momento, eles se esqueceram do que isso exigia. Ser demitida não foi a traição que imaginei. Foi o sistema se ajustando usando o mecanismo que ainda estava disponível. Eles pediram que eu me afastasse porque acreditavam que eu estava atrapalhando. O que aprenderam de forma silenciosa e definitiva foi que eu era quem mantinha tudo funcionando. E quando o barulho finalmente cessou, quando as ligações pararam e as reuniões voltaram ao normal, uma verdade permaneceu, clara e incontestável. Eu não precisei me vingar. Porque no momento em que me tiraram do sistema, o sistema começou a falhar sozinho. O verdadeiro poder dentro de uma estrutura raramente está nos cargos visíveis, mas nas camadas invisíveis que sustentam tudo. A história mostra que competência técnica, consistência e responsabilidade silenciosa constroem um tipo de autoridade que não depende de reconhecimento imediato, mas que, quando removida, expõe fragilidades profundas. Muitas organizações confundem velocidade com eficiência, liderança com controle e confiança com conveniência. O erro não está apenas em ignorar pessoas, mas em não compreender o papel estrutural que elas exercem. A lição central é clara: quem entende profundamente o sistema não precisa lutar por espaço, porque no momento em que esse conhecimento falta, o próprio sistema entra em colapso. Valor real não se impõe com força, se revela com ausência. E quando isso acontece, não há narrativa que sustente o erro por muito tempo. Existe uma diferença silenciosa entre ser útil e ser essencial, e a maioria das pessoas só percebe isso tarde demais. A protagonista não precisou reagir, discutir ou provar seu valor de forma imediata, porque sua relevância estava integrada ao funcionamento da estrutura. Isso levanta uma questão desconfortável. Quantas pessoas hoje acreditam que são reconhecidas, quando na verdade são apenas toleradas enquanto tudo funciona? E mais, quantas estruturas parecem sólidas, mas dependem de alguém que nunca foi oficialmente valorizado? O silêncio dela não foi fraqueza, foi estratégia. Porque em sistemas complexos, a verdade não precisa ser dita, ela se manifesta quando algo deixa de funcionar. Talvez o maior erro não seja subestimar alguém, mas acreditar que o sistema continuará funcionando sem quem realmente o sustenta. Agora me diz, se você estivesse no lugar dela, teria exposto o sistema mais cedo, ou também esperaria a estrutura falhar sozinha para provar seu valor? Você acredita que Eric realmente não entendia a importância da protagonista, ou ele apenas escolheu ignorar o que não podia controlar? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Lembre-se, o que você compartilha pode ajudar alguém que esteja passando por uma situação parecida. Se esse tipo de história te faz pensar diferente sobre carreira e decisões, curte o vídeo, pois cada curtida pode fazer essa mensagem chegar a alguém que precisa ouvir isso hoje. Se você quiser assistir um vídeo excelente nota 10, tá aparecendo para você agora mesmo aí na sua tela. Aproveita também para se inscrever no canal e assim você não perde os próximos vídeos, porque estamos preparando histórias únicas e incríveis. Muito em breve você verá.